E agora você sabe que é justamente essa forma velha de ver a vida, essa forma velha de viver, só em busca do dinheiro, não importa o que tivesse que fazer, é que deixava o Scrooge envelhecido. E não era o tempo. Ele não tinha assim, ele não era um velho, né, que estava ali na quase no fim da vida. Não era isso. Ele não tinha tanta idade. Tanto é que lá no começo do texto fala que a cabeça dele parecia que tinha caído uma fina geada, como se fosse a cabeça da tia, assim, ó, com alguns fios brancos. Não era inteiro branco, como se tivesse caído uma nevasca, entendeu? Inteira cor de neve. Não fala isso, hein? Fala que era uma fina geada que tinha caído. Se era uma fina geada, é porque ele tinha poucos cabelos brancos, ou seja, ele tinha muita vida pela frente, mas a forma com que ele vivia o matava. Porque ele não fazia nada que o preenchia, ele não fazia nada que fazia ele sentir gosto pela vida. Por mais dinheiro que ele tivesse, por mais rico que ele era. Então é tudo isso que o deixava velho, gelado, sem vida e vazio, que ele não via sentido em nada, ele achava que a vida era só buscar dinheiro. E como que era a rotina do Scrooge? Imagina se vai ter algum sabor na vida ser ou viver assim. Ele ia trabalhar, ficava lá com o funcionário dele, dentro de um escritório gelado, em que ele economizava o carvão para aquecer o escritório, para colocar lá na lareira, né? Porque ele era sovina, porque ele era muquirana, porque ele era mão fechada. Então, até nisso, o ambiente de trabalho já era gelado por conta disso. Tava maior neve intensa lá fora, maior nevasca, lá dentro aquele frio. O funcionário não tinha dinheiro suficiente para ter um casaco grande, um casaco, um sobretudo que vinha até o pescoço para ele se proteger. Ele só tinha um cachecolzinho lá. Mas mesmo o Scrooge, ele se compadecia, ele tinha dó? Tinha nada. Fica aí com a sua pedrinha de carvão, a hora que acabar, ó, nem me pede que eu vou reclamar, tá certo? E mesmo o Scrooge, que tinha dinheiro e podia ter um bem-estar, você acha que ele promovia para ele mesmo? Promovia nada. Ele também economizava lá no carvão, só para acumular mais dinheiro. Então tudo nele era literalmente gelado. A vida dele era gelada, nada o aquecia, só a vontade de fazer mais dinheiro. Ele trabalhava lá o dia inteiro com esse funcionário. Quando tudo fechava, ele passava num restaurante, no mesmo restaurante de sempre, jantava. Aquele jantar, contudo, era super triste, super gelado também, porque era sempre um jantar solitário. Ele não conversava com ninguém, nem durante o jantar, nem quando ele ia para casa, nem quando ele ia ao trabalho, então ele não se relacionava com as pessoas, né? E quando ele chegava em casa, ele morava numa casa tão triste quanto ele mesmo, quanto o seu interior. Porque a casa dele não tinha iluminação e era porque ele não podia pagar? Não, ele podia pagar toda a iluminação necessária, mas ele não pagava por quê? Porque ele era mão fechada, porque ele era sovina. Então, ao invés de ele acender vários lampiões, ele acendia um ou outro só para ele enxergar aí o degrauzinho da escada lá, para ele não cair, certo? Então a casa ele não reformava, ficava aquela casa, né? Com aquele aspecto lúgubre, aquele aspecto triste, aquele aspecto sombrio, tão sombrio quanto o seu interior, o interior de Scrooge, tá? Então a casa refletia a forma com que ele era realmente. Ele ia para casa e dormia no outro dia o mesmo trabalho e tudo isso daí, tá? Essa era a vida dele. Ou seja, uma vida gelada. E quando o autor coloca que ele vivia num ambiente, lá o clima, tô falando de clima, que era um clima assim de inverno, que quase não dava para ver nada, assim, que era muita neblina, nevasca e não sei o que, não é só para representar o clima da Inglaterra, que lá realmente é gelado no inverno, mas não é só para isso, é para representar que a vida do Scrooge, tanto dentro quanto fora, era um verdadeiro inverno. Não se ensolarava. Ele não conseguia enxergar nada da vida que precisava ser enxergado. Por isso que toda vez tem várias passagens do livro que tem a janela que ele olha, ele não consegue enxergar nada porque tá tendo uma ventania, porque tá caindo neve. Por quê? Porque ele é tão cego que ele só fica em função do dinheiro
que ele não consegue enxergar a verdadeira beleza da vida, que era o que podia iluminar os dias dele, se ele vivesse de outra forma, se ele valorizasse as pessoas, se ele pudesse expressar seus sentimentos, que ele fica escondendo, né? Então, a vida dele é como aquele inverno que cai toda hora, tá? Um verdadeiro vazio, uma verdadeira geladeira a céu aberto, porque ele não consegue enxergar o que realmente tem valor.